Olá, bem-vindos a mais um programa. Eu me chamo Carlos Júnior e faço parte da TDI Brasil. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre história. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre história aqui no nosso canal. E, gente, uma coisa muito interessante nós vamos falar sobre um grupo secreto. Na verdade não é muito secreto não, porque todo mundo já sabe a história e eu vou contar hoje para vocês. E é um grupo que teve muita influência no seu tempo e que fez coisas assim surpreendentes. E se você ficou curioso, então fica ligado porque o Alinhando os Ponteiros acabou de começar. Gente, dentro do tempo e dentro da história, grandes grupos tiveram muita influência para determinar certas ações dentro da sociedade e também certas mudanças dentro da sociedade. Grupos de pessoas com tamanha influência capazes de mudar gerações e gerações. Isso mesmo. E é isso que nós vamos falar hoje, a respeito do Clube X. Por muito tempo não se sabia o que era esse Clube X, porque era um clube entre pessoas de extrema influência que eram darwinistas. E nesse clube eles eram capazes, digamos assim, de tomar certas ações que tinham uma influência muito grande dentro da ciência. Então nós vamos hoje conversar com o João Paulo Reis e o Daniel Trindade. Eles vão estar contando um pouco mais a respeito do Clube X e contando um pouco da historicidade desse grupo e quais foram as ações que eles tomaram desde o início, digamos assim, da junção dessas pessoas que foram capazes de mudar a história da ciência. Então preste atenção que o João e o Daniel vão falar um pouco mais sobre isso. Porque muita gente acha, ou por exemplo, eu uma vez vi o Pirula falando, que a teoria da evolução ela foi sendo aceita para e passo, aos poucos, na medida que as evidências foram se apresentando, que os achados foram se acumulando. Mas, como eu mostrei para vocês, não foi nada disso. Assim, o próprio Darwin, com 5, 6 anos de... Com 5, 6 anos de lançada a origem das espécies, todo o ambiente acadêmico foi dominado pelo evolucionismo. Então, não houve essa coisa para e passo, devagar, como muitos evolucionistas e como muitos historiadores até acreditam. Os principais responsáveis por conseguir esse feito de tornar a evolução um paradigma tão rápido foi um pessoal que pertenceu a esse chamado Clube X, né? Então, conhecendo eles aqui rapidinho, o livro de Darwin, ele entrou em depressão pouco tempo depois que lançou A Origem das Espécies. A filha dele, que era o grande amor da vida dele, morreu de uma doença muito terrível e com muito sofrimento, e Darwin ficou muito desgostoso com isso. Ele literalmente se enclausurou em casa e morreu recluso. Quem defendeu a teoria da evolução, de fato, em primeiro lugar foi esse rapaz aí com esse negócio na cara dele, que eu não sei se é uma barba ou o que Thomas H. Huxley. Né? Esse cara, ele ficou conhecido, ele defendia com tanta ênfase o evolucionismo, ele era amigo de Darwin, que ele ficou conhecido como Bulldog de Darwin. Por que será, né, Daniel? Por que será, né, Carlos? Ele mordia um bocado. E ele tinha orgulho desse apelido, o Bulldog de Darwin. E ele literalmente declara guerra às religiões e os religiosos. Só que como ele não queria responder qual era a origem das coisas, se Deus existia, se Deus não existia e de onde é que veio as coisas, ele inventou o termo agnóstico. Esse Huxley é quem inventa o termo agnóstico, que o próprio Darwin depois vai adotar. Vai dizer que se sente mais representado pelo termo inventado pelo Huxley. E ele era uma das coisas que eu chamo hoje em dia de supercientista. Supercientista não é que a pessoa que fez descobertas extraordinárias e nada disso, mas aquela pessoa que é super valorizada pela sociedade de então. Você tem cientistas que ganham quase todos os prêmios, que são indicados para tudo, que falam em tudo quanto é lugar. Era o caso desse Huxley.
né? E ele teve uma influência assim, gigantesca dentro da sociedade inglesa e europeia de uma forma geral. Ele chegou, inclusive, ele foi o cara que montou os primeiros currículos de biologia da Europa, foi o Huxley. E, logicamente, ele montou esses cursos já com um viés totalmente voltado para o evolucionismo. Tanto que ele nem falava em Mendel, nem coisa nenhuma, nenhuma outra teoria que contrariasse Darwin. Foi quase uma própria religião dele mesmo, né? Sim, foi uma coisa assim, pessoal. Ele tinha uma rixa realmente assim, porque a academia... Por um motivo próprio, ele declarou uma guerra contra vamos dizer, um pessoal que seriam os religiões e os cristãos, né? E adotou aquilo, é um objetivo meu. O objetivo dele era contra aquele grupo. Sim, tem uma frase dele, inclusive, que o objetivo dele era livrar a ciência dos padres, dos crentes e das mulheres. Ele fala isso. E ele literalmente, assim, por uma questão pessoal, porque a academia sempre foi dominada por religiosos. E até o século XIX, então, era praticamente todos os grandes acadêmicos eram pessoas religiosas. Inclusive, grandes universidades foram fundadas, né? As primeiras universidades foram fundadas pela Igreja Católica, fumadas já pensaram? Por Igreja Católica, por igrejas protestantes. Eles é que investiram realmente na ciência. Então, essa coisa de que a igreja e a religião era coisa contra a ciência é uma coisa que não encontra respaldo histórico absolutamente nenhum. Só falácias, apenas uma questão de retórica. Hã? Só uma questão de retórica. Exato, mas uma retórica que ganhou muito espaço. Porque com uma história que foi inventada no século XIX também de Galileu, né, que a igreja seria contra Galileu, se estendeu isso, dizendo que a igreja ou a religião, de uma forma geral, era contra a ciência. Ora, Galileu foi financiado a vida inteira pela Igreja Católica. Os projetos dele, o dinheiro que ele recebia, tudo era financiado pela Igreja Católica. Inclusive, Galileu pede permissão para escrever os Sidérios Núncios, que é o livro que ele vai falar do heliocentrismo. Né? Apesar que Galileu foi meio fuleiro, porque quem desvenda a coisa mesmo foi Kepler. Né? O grande cara mesmo foi Kepler. Mas ele teve sua importância histórica. Né? E aí, voltando para o Huxley aqui, como ele viu que a seara era grande, né? Aí ele precisou de ajuda. E em 1864... Reuniu sua equipe. Exato. Reuniu uma equipe especial para defender o Ele chamou alguns apóstolos. Não virou só mais um bulldog, né? Já foi para uma... Virou um canil da Virou um canil, exatamente, virou mesmo. E aí ele convocou 8 cientistas super conhecidos da época para se juntar e fazer um clube. Eles se reuniam todos os meses para jantar e para decidir o futuro da ciência. Literalmente. E eles viraram essa espécie de apóstolos do darwinismo. Então, cada um deles, na sua área, levou o darwinismo para a sua área. O Spencer vai levar para a sociologia e para a psicologia, os matemáticos vão levar para a matemática, os químicos vão levar para a química. Né? E, em 1869, esse clube teve uma influência, uma força tão grande, que, em 1869, eles fundam a Nature. Né? O Huxley, junto com mais outros 2 integrantes do Clube X. E os primeiros artigos da Nature eram praticamente todos desse clube. Né? E essas pessoas já pertenciam, eu vou mostrar para vocês, a sociedades científicas, assim, as mais importantes da Europa. O próprio Huxley, ele foi na Royal Society, ele entrou com 25 anos. A Royal Society de Londres era a sociedade científica mais importante do mundo no século XIX. Então, praticamente, o que eles diziam que era ciência se reproduzia em toda a Europa e no mundo inteiro. Né? E aí ele entrou aos 25 anos, ele já era de família super rica, enfim, virou conselheiro da Royal Society aos 26 anos, e entre 1883 e 1885, ele se tornou presidente da Royal Society. Aí ele não termina o mandato porque ele entra em depressão. E ele entra em depressão justamente porque o próprio darwinismo está começando a ser questionado. E isso abala tanto ele, que é aquilo que eu falei na outra palestra, que é o chamado eclipse darwinista, que as pessoas, no final do século XIX, começaram a duvidar se Darwin estava certo ou não. E isso abala tanto ele que ele entra em depressão. E, segundo os historiadores, morre deprimido. Só que antes disso, ele bagunçou um bocado a coisa.
E aí chamou um dos integrantes do Clube X, esse George Busk. Eu trouxe só algumas informações para vocês verem a importância que essas pessoas tinham na comunidade científica da época. Né? Esse era médico, zoólogo, paleontólogo, britânico. A grande maioria dos cientistas antigamente eram polímatas. Poli quer dizer muitos, mata quer dizer ciência. Ou seja, são pessoas que não se limitam a uma única área da ciência. Eu fui falar isso lá no debate e o Jaime doidou, não foi? Até hoje, né? Até hoje ele fica brigando comigo. Você não é polímata? Você não é polímata? E vai ter, dia 21 desse mês vai ter uma conversa entre você e o Jaime no canal. Então você se inscreva em Design Inteligente Brasil Oficial para acompanhar essa conversa aí. Pessoal, essa não dá pra perder, não. É do 21? Essa não dá pra perder, não. Essa vai ser demais. Dia 21 já? Dia 21, segundo semestre. Eu tenho uma tese para entregar. Não, agora você tem que participar. Eu quero pegar o Jaime. Não quero dar mole para ele no programa, não. Mas, enfim. Esse Busk, por exemplo, apenas 5 anos depois de A Origem das Espécies ser publicada, ele indicou o Darwin para a medalha Copley, da Royal Society, que é a maior medalha que tem na época, né, de ciência. E esse cara também era daqueles super premiados, recebeu não sei quantas medalhas. Aí ele foi membro ativo da Linnaeus Society. Essa Linnaeus Society era a terceira maior sociedade de ciência da Europa. Né? Foi da Sociedade Geológica, foi presidente da Sociedade Etnológica e depois do Instituto Antropológico Britânico. Isso para vocês terem uma ideia do alcance que essas pessoas tiveram em determinar o que é ciência. Vocês lembram que na palestra sobre Mendel eu mostrei que as instituições como a SBPC, elas determinam o que é ciência ou não, o que pode ser ensinado ou não? Era a mesma coisa na época. Né? E aí, com essas instituições e a influência que esses caras tiveram, eles saíram entrando em tudo quanto é instituição. Né? Esse, por exemplo, Dalton Hooker, né? Médico britânico, explorador, cara riquíssimo também, um dos amigos mais próximos de Darwin. Só pessoas influentes. Não, só nata. Tem um que é bastardo. Mas mesmo assim se tornou bastante influente também. Ele foi, durante 20 anos, diretor do Royal Botanic Gardens, ou seja, do Jardim Botânico Real. O pai dele já era diretor desse jardim. Ele foi agraciado com as maiores honrarias de ciência britânica. Foi também um dos presidentes da Royal Society, né? E também da British Association. A British Association é a Associação Britânica para o Avanço da Ciência. Ela era a segunda sociedade científica mais importante do mundo nessa época. Então, o cara foi presidente da mais importante, da segunda mais importante, e vários outros foram da terceira, da quarta, da quinta, da sexta. Eles literalmente dominaram a cena. Né? Esse John Lubbock, ele era primo de Darwin, né? Banqueiro, riquíssimo também. A casa do cara é um espetáculo até hoje. Ele teve contribuições na área da arqueologia, da etnografia, da biologia. Foi ele que cunhou os termos paleolítico e neolítico, né? Que a gente conhece como Idade da Pedra. Eu conhecia como Idade da Pedra Lascada, aí mudaram para a Pedra Antiga agora, né? Antigamente se falava pedra lascada, né? Não é não, né? Ainda bem. Ele ajudou a estabelecer a arqueologia como uma disciplina científica, claro, com um viés evolucionista. Fez a primeira lei para a proteção de patrimônio arqueológico e arquitetônico, que ele também era político, foi um político super influente nessa época. Né? E ele foi presidente do Institute Bankers, do British Association, que é aquela que eu falei que era a segunda mais importante do mundo, da Linnaeus Society, que era a terceira, e da Royal Society Statistic, né, que era só de estatística, era um ramo da Royal Society só de estatística. Aí tem o William Spotswood, que barba linda, né, matemático. Aliás, esses caras tinham uma barba nessa época, meus amigos, cada foto que eu vejo que é impressionante. Parece que eles competiam para ter a barba mais feia. Sério mesmo, parece que era uma competição, assim. Ele era matemático, físico inglês, né? Fez contribuições principalmente na área da álgebra superior, incluindo a teoria de determinantes. Alguns desses caras foram realmente muito importantes nas áreas deles. A questão é o viés ideológico que eles introduziram nelas. Né? Ele foi presidente também da Royal Society de Londres, foi presidente da British, foi presidente da London Mathematical Society. Então, vocês veem o quanto eles vão entrando, né? Esse Thomas Hist,
né? Matemático inglês, fez contribuições na área de geometria algébrica também. Foi membro influente das sociedades Royal Society, British Association, London Mathematical Society e presidente fundador de uma associação para a reforma dos currículos de matemática nas escolas. Para vocês terem uma ideia de como os caras entravam, assim, eles determinavam literalmente o que é ciência. Né? Esse aí é o bastardo. É o Edward Franklin. Mas, apesar de ser bastardo, era bastardo de alguém muito rico, porque a mãe dele recebia uma pensão assim, enorme, segundo os historiadores. Ele era químico, né? Por isso, também, ele foi um dos menos premiados e prestigiados. E, ainda assim, o cara assim, ganhou um bocado de prêmio. Cuidado como é que fala dos químicos aí, hein? Sim. E esse cara foi o mais importante. Ele foi o mais importante. Ele fez contribuições, ele descobriu o hélio, ele fez descobriu essa química organometálica, que é a ligação entre carbono, material orgânico e metal. Né? A química organoestância, que é uma outra forma dessa mesma química, e descobriu o princípio da valência, que é até hoje utilizado. Então, esse cara foi super importante. E foi diretor da Royal Society, foi presidente da Chemical Society de Londres e recebeu um monte de medalha também. John Tyndall, matemático e físico irlandês, fez contribuições no diamagnetismo, radiação infravermelha e de propriedades físicas do ar. É ele quem descobre o chamado efeito estufa. Né? Como eu falei para vocês, eram pessoas realmente influentes que fizeram contribuições reais, tirando o último, que o Spencer era meio fuleiro. Em 1860, ele já era um dos físicos vivos mais famosos do mundo, esse cara. Né? Divulgador científico, inclusive. Era o pirula da vida. Não era não. Ele era muito mais competente do que o pirula em termos científicos. Né? Mas ele, vamos dizer assim, ele foi um dos primeiros a popularizar a ciência. Ele escreveu 12 livros de popularização da ciência. Foi um dos primeiros a fazer isso, inclusive. Por isso que ele ficou super famoso. Além de rico, o cara ainda ganhava um dinheiro assim com os livros absurdos. Aí fica fácil, né? Ele fortaleceu a hipotética separação. Né? Uma das coisas que ele batia direto era essa coisa de separação entre religião e ciência. Ele era literalmente ateu, o John Tyndall. E, novamente, membro da Royal Society e da American Philosophical Society. E, por último, e não menos importante, o Herbert Spencer. Esse cara foi mais lido do que Darwin no século XIX. As pessoas conheciam Darwin através dele. As bibliotecas aqui no Brasil tinham cópias traduzidas de Robert Spencer, coisa de 5, 6 anos depois dele lançar a obra. Isso, naquela época, no século XIX, era um absurdo de rápido. Né? E Spencer foi assim, ele influenciou absurdamente. Era racista, era xenofóbico, ele defende, inclusive, esses pontos de vista, mas era super conhecido, o cara era um escritor fantástico, assim, o cara chegou, inclusive, a ser indicado para o Prêmio Nobel de Literatura falando de ciência. Né? E falando de psicologia. Foi ele quem levou, por exemplo... Até então, porque o da Paz, sem chance, né? Não, da Paz, sem chance. Inclusive, ele taca o pau nos japoneses, nos chineses. Diz que é um absurdo estar misturando a genética dos europeus com esses povos. E a galera adorava ele lá. Os chineses, os japoneses, tinham ele como inspiração. Vocês conseguem perceber como que a evolução ela ganha força no decorrer do tempo? O porquê que ela se torna o que ela se tornou? Foi uma construção histórica de pessoas com extrema influência, politicamente também, obviamente. Então, você percebe que pessoas extremamente influentes... Isso aqui não é teoria da conspiração, ou é conspiração, Daniel? Não é. É muita estratégia mesmo, né? Você vê que existe uma história que percorreu para chegar ao viés que está aí, né? E pouca gente pouco conhece essa história, pouco conhece. Acredito aqui que muita gente não deveria nem saber do que está sendo dito aqui, né? Toda essa história por trás dessas pessoas, né? Que foram peças essenciais para que hoje... Exato, inclusive até o Luiz... Sem esses caras, sem eles, vocês acham que a evolução chegaria onde chegou? Ela não teria se consolidado tão rápido e é possível que ela tivesse entrado em derrocada mais rápido do que a capacidade de tentar associar Mendel a ela. Ou seja, poderia ser que, se não fosse eles, a teoria da evolução sequer tivesse passado do século XIX.
né? Inclusive, o Luiz Felipe Pondé, você estava falando que as pessoas não conhecem a história desse Clube X. O Luiz Felipe Pondé, ele fala que essa solidificação do darwinismo, ele falou hoje aqui, veio mais da França, da Alemanha, e, na verdade, não, veio desses caras. Era a Inglaterra quem ditava as coisas. Era literalmente a Inglaterra quem ditava as coisas, né? E esse cara, por exemplo, você vê, imagine o que é vender 1 milhão de livros hoje. Agora, imagine o que é vender mais de 1 milhão, porque as contas dão mais de 1 milhão, na verdade, vocês não têm a conta precisa, no século XIX. Esse cara que já era rico, assim, agora ele era hipocondríaco. Aí ele praticamente também não saía de casa, ele só ia para jantar, né? Para esse jantar lá uma vez por mês, e que ele era super hipocondríaco. Desde 30 e poucos anos, assim, ele tinha uma frustração com doença que era um negócio de doido. E ele foi quem cunhou o termo sobrevivência do mais apto, né? Ele falava tanto... E, no final das contas, ele até discordava de Darwin. Ele era mais lamarquista do que darwiniano, né? Não, e a gente consegue identificar que sem esse tipo de apoio, porque assim, são pessoas extremamente influentes, né, Daniel? Você tem pessoas que têm a capacidade de estar colocando, decidindo, por exemplo, quais componentes vão ser tratados, como a evolução ela pode ser levada a sério ou não. Então, assim, eles tinham poder para fazer isso, tinham poder politicamente, economicamente, pessoas extremamente ricas para fazer isso. Então, assim, pessoas que poderiam colocar a evolução como, de fato, ela se tornou hoje. Então, assim, sim, extremamente influentes para isso. É como se todos... vamos mudar a história, vamos colocar como se esses caras fossem todos eles do design inteligente. Entendeu? Eles têm muita condição financeira, eles são presidentes de grandes sociedades científicas, aí se torna muito fácil para que você consiga conquistar a aceitação de várias pessoas. Então, isso não é uma conspiração, isso é historicamente comprovado. Exato, não tinham resistência praticamente nenhuma de ninguém. Não tinham resistência nenhuma porque eram eles que estavam na ponta da decisão. Então, exato, é isso que faz fortalecer. Esse cara, ele era membro da Derby Philosophical Society, que era uma sociedade de ciência fundada pelo avô de Darwin, da American Philosophical Society e desse Ateneu. Esse Ateneu era o clube mais privado que existia no mundo. Era só gente assim de muita grana e poder que podia participar dele. Desse Clube X, por exemplo, só quem fazia parte do Ateneu era o Spencer e o Huxley, né? E esse modelo de Clube X, ele foi reproduzido em vários países, inclusive aqui no Brasil, que fundou a chamada Escola do Recife. E é lá de Recife mesmo, do onde eu sou. A Escola do Recife. E aí tinha os personagens principais, seriam o Nina Rodrigues, o Arthur Ramos, o Tobias Barreto, o Ulisses Pernambucano. Eles é que, por exemplo, colocaram muito o viés evolucionista e racista. Porque, na época, o Spencer, por exemplo, ele foi um dos principais divulgar o darwinismo social, que depois gerou o racismo científico, né? O Nina Rodrigues, por exemplo, apesar de ser negro, ele acreditava na inferioridade dos negros. O Ulisses Pernambucano. Eles tratavam a coisa, porque até, por exemplo, Gilberto Freire, na época dele, Gilberto Freire já é depois desses caras, mas até Gilberto Freire, a crença no racismo científico, no darwinismo social, era global. Todo mundo acreditava que isso era verdade. Todo mundo acreditava que isso era verdade. Uma ou outra voz era dissonante, né? E o principal responsável por isso foi o próprio Herbert Spencer, que colocou o racismo dele nas obras, né? O Darwin, os historiadores dizem que ele era racista. Ele tinha ele achava que existia uma diferença cognitiva entre negros e brancos. Mas ele, por exemplo, era abolicionista. Ele tinha ojeriza à escravidão, né? E, como eu falei, não se espalhou, não foi só no Brasil. Vários outros países tiveram seus clubes X para divulgar e espalhar o darwinismo dentro das ciências. Temos 5 minutos, corre. É mesmo? Agora, já está no último. E durante as décadas, né, entre 1860 e 1890, os membros do Clube X ainda foram sucessivamente agraciados com uma série de condecorações e honrarias e tornaram-se proeminentes figuras da comunidade científica. Chegaram a ser, inclusive, acusados de influenciar demasiadamente a ciência naquela época, porque eles acreditavam. E aqui, notas informais das primeiras reuniões do Clube X
mostram que as discussões geralmente envolviam a nomeação de membros para cargos nas principais sociedades de ciência, né, bem como a negociação de prêmios e reivindicações de medalhas. Os caras se reuniram para isso. Para saber quem é que ia ganhar o quê e quem é que ia dizer o quê. Huxley contou uma vez que ouviu uma conversa sobre o Clube X, né, entre dois homens do Ateneu, aquele clube que eu falei para vocês. E quando um perguntou o que o Clube X fazia, o outro explicou: bem, eles governam os assuntos científicos. E Huxley concordou, não disse nada, não deu um pio. Na prática, o Clube X, ele literalmente ditou o que era ciência no século XIX. E foi por isso que Darwin se espalhou tão rápido. Bom, vocês viram como é então esse Clube X, quem são os seus participantes e o que eles pensavam. Mas, para resumir para vocês, é um grupo de extrema influência, um grupo darwinista que defendia a teoria da evolução com unhas e dentes. E esse grupo de pessoas tinha uma tamanha influência social capaz de colocar o darwinismo como uma teoria aceita, mesmo sem passar pelo processo científico de aprovação. Porque as pessoas que estavam por trás da teoria, a que defendia a teoria, tinham uma influência tão grande, capaz de até moldar o pensamento público. Porque ambos e todos desse grupo tinham uma influência muito grande nos seus respectivos locais onde eles atuavam, né? Vocês podem ver, alguns eram membros, líderes de sociedades científicas extremamente importantes, capazes de escolher o que pode e não pode. É como se fossem juízes do que poderia ser levado a sério e o que não poderia ser levado a sério. Então isso é muito importante, verificar que às vezes a influência de grupos é capaz de moldar até mesmo o pensamento público. E o darwinismo dessa forma acabou tomando força tamanha que conseguiu se estabelecer até os tempos de hoje, através dessa tentativa de instaurar, através desse pensamento desse grupo, que fez o darwinismo se tornar o que ele é hoje. Então, esse grupo ele teve função específica e fundamental para que o darwinismo chegasse aonde ele está. E você pode aprender um pouco mais sobre isso, conforme o João, Daniel e até mesmo eu falei no vídeo. Então, gente, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Se você está vendo pelo YouTube, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Até o próximo Alinhando os Ponteiros.